Olá, crianças, preparados para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos fazermos alguma revisão com relação ao nosso conteúdo de matemática e algumas correções referentes à atividade do dia 10, certo? De sexta-feira. Nós estamos trabalhando a unidade 4, geometria, capítulos. Primeiro capítulo, as formas do dia a dia, e o capítulo 2, figuras planas e figuras espaciais. No livro da página 126, nós vamos trabalhar com, vocês vão relacionar aqui, né, como se fosse o carimbo. Então, você carimbou aqui, é o cilindro, e aqui é como se fosse a base, né, do cilindro, tá certo? Que ficou um ciclo, não é isso? Aqui nós temos um cubo. O que você conseguiu formar foi um quadrado, né? E em seguida, nós temos aqui outra forma geométrica, que vocês também fizeram um carimbozinho e fizeram a relacionada, certo? Então, vamos para a segunda questão. Na segunda questão está um pouquinho, vocês não vão conseguir visualizar a resposta, mas eu vou dizer para ver se vocês colocaram corretamente. Aqui nessa primeira linha aqui, vocês teriam que completar com a palavra espaciais, se elas são figuras espaciais ou figuras planas, tá certo? Então, no primeiro tracinho vocês vão colocar palavras o quê? Que elas são o quê? Espaciais, são figuras espaciais, certo? No segundo tracinho, nesse daqui, vocês vão colocar figuras planas. No primeiro, espaciais, no segundo, planas. Aqui, vocês vão colocar E para a figura espacial e P para a figura planas. Mas, gente, e o que vem a ser as figuras espaciais e planas, que nós já estudamos? Então, o que nós percebemos é que as figuras espaciais, elas têm volumes, né? Você consegue ver em cima, embaixo, as laterais. E as figuras planas não, né? Elas não são, elas não têm volume, né? Você não consegue visualizar os lados delas, você consegue ver, olhando assim, consegue ver só a frente, né? Entende? Como se ela não tivesse volume. Então, aqui nós temos espaciais, planas, espaciais, planas, espaciais, porque aqui não é o círculo, gente. Vocês estão vendo aí que é a esfera, né? Como se fosse a esfera, não é o círculo. Não é o círculo, é a esfera. E esse último aqui depois nós temos, que às vezes o meu, ele não me acompanha. Estão vendo aqui o azulzinho, né? Então é plana, né? Vamos para a parte de baixo, começando com plano. Você já não vê mais nem sombra aqui, ó. No da esfera você vê um brilhozinho dando ideia de volume, né? Como se fosse a esfera. E já no círculo não, você não tem ideia de volume, então você vê aí logo de cara que ela é um círculo, não uma esfera. Então é o P. E de espaciais. Depois E de espaciais novamente. P de plana. O quarto desenho P de plana. O quinto desenho espacial e o sexto desenho espacial. Eu vou repetir porque ele fugiu aqui, a seta tinha fugido, o indicador, né? Então, ó, P de plana, E de espacial, E de espacial, P de plana, E de espacial e E de espacial. Vocês podem perceber e diferenciar que as espaciais vocês estão vendo
um sombreamento dele, que foi aquele conteúdo que nós falamos em arte, né? Que dá a ideia de volume, a sombra, né? Que dá para você ver o que tem em cima, o que tem embaixo, nas laterais, dá para você visualizar todo esse ângulo. E na plana não, você não consegue identificar esses detalhes. Agora nós vamos para a página 127, onde vocês vão olhar o estilo de... nós estamos trabalhando aqui os elementos sólidos, né? Onde nós vamos ver as arestas, as vértices e a base, né? As faces. Então, vocês já sabem, né? Que os pontinhos indicam as vértices, que esse tracinho aqui são as arestas, né? E essa parte aqui, azul, a parte amarela, né? E a parte vermelha são as faces, não é isso? Então, vocês conseguem identificar esses elementos no sólido geométrico. Então, aqui está perguntando, esse paralelepípedo tem quantas faces? Tem 4, né? Tem 4 faces, no formato de quê? De retângulo, né? Formato de retângulo. E tem 2 no formato de quadrado. Porque os 2 são os das laterais, não é isso? Então, o retângulo, ele tem 4 laterais em forma de quadrado. Bem, se fosse uma caixa retangular, elas teriam 4 em formatos de retangular, que são em cima, embaixo e aí os lados, em cima e embaixo, né? Aí tem as laterais no fechamento delas aqui, que são quadradas. Estão vendo a parte de cima e embaixo? São quadradas, não é isso? Observem bem no livrinho de vocês que, como ela está em pé, a caixa, ela não está na forma normal, ela tá assim, como se estivesse em pé. Então, essa parte aqui de cima e a parte de baixo, que está como base, ela é quadrada, então são só 2. As que fecham a caixa, ela está no formato de retângulo, não é isso? Agora, nós vamos para que desenho, gente? Uma pirâmide. Por que é uma pirâmide? Porque todos os lados dela são no formato de triângulo. Foi isso que nós estudamos. Então, tem quantas faces? Tem 4, né? Que são essas aqui, ó, né? Então, tem 4, que são das laterais, tem 4. Em formato de quê? De triângulo, né? Então, agora nós vamos para a página do livro ainda, página 128. Na página 128, nós temos aí, está perguntando se essa forma é uma forma espacial ou uma forma plana. Espacial, né? Nós conseguimos aí visualizar partes de cima delas e algumas laterais, certo? E que sólido geométrico lembra? Um paralelepípedo, né? Como se fosse um tijolinho, não é isso? Quantos lados tem? Quantas faces tem? 6, né? Tem 6. Agora nós, na D está perguntando, quantos retângulos podem encontrar nela? Podem encontrar quantos retângulos? 6 retângulos, né? Que está sendo representado nele. Então, todas as formas deles aí tá no formato de retângulo. Agora nós vamos para a questão número 3. A quarta questão é uma resposta pessoal, tá certo? Vocês vão desmontar uma caixa, aí eu não sei qual tipo de caixa que vocês vão desmontar, e vocês vão dizer que sólido, que forma geométrica é conhecida, né? Lembra qual e quantas faces ela tem. Porque aí também vocês estão percebendo que vocês estão trabalhando com uma caixa desmontada, não é isso? Então,
Que formas geométricas são obtidas quando a caixa é desmontada na terceira questão? Como eu coloquei aí, eu coloquei que são os retângulos, né? Coloquem no plural, gente, um S no final, que a tia colocou só retângulo. Então, tem vários retângulos quando a gente vê desmontado, né? Tem um, tem dois, tem os mais finos, ó, tá certo? Mas são todos retângulos. E essa quarta questão aqui é uma questão que vocês terão que desmontar e para poder fazer a atividade, certo? A página 130 e 131 nós já fizemos. Agora nós vamos para 129. 129 vocês vão fazer o quê? Vocês vão na C e na quinta, ela é pessoal, nós não vamos nem responder não, que faz parte daquela questão anterior da caixa, né? Lembra que a gente falou? Então ela é pessoal, vocês vão ter que responder conforme vocês acharem que é de acordo com o que a gente já viu nas questões anteriores, né? A caixa aberta, nós contamos os retângulos, nós contamos as faces, não foi isso? Então vocês vão fazer seguindo a orientação da atividade que a gente fez na questão anterior. Na sexta questão da página 129, vocês vão olhar esse carimbo em formato de carimbo, né? Assinar os X dos carimbos que podem ser deixados no papel pelo modelo. Nós temos 3 modelos aí. Vocês vão marcar que tipo de carimbo pode ser feito usando como base esse modelo, certo? Então vamos lá. Sim, de ele me traz, gente. Eu tô indo lá pra frente. Isoto, medida. Vamos lá, vou voltar. Ele some. Não sou eu que não sei manusear ele, que tá sumindo de vez em quando. Então, gente, os carimbos são esses daqui, né? Então, vocês vão marcar esse retângulo e vão marcar o quadrado. Agora, por que você está marcando? Vocês estão vendo que aqui tem um retângulo, certo? E essas partes, tanto em cima como embaixo, no formato de quadrado. Então, por isso que vocês vão ter que marcar esses dois. Já nesse carimbo aqui no formato de cilindro, você vai marcar o quê? Essa base aqui, ela é como se fosse um retângulo, quando você vai fazer um cilindro, certo? Ele é no formato de um retângulo. Quando você fecha aquele desse formato de cilindro, né? Porque ele não emenda com outros quadrados, ele é um retângulo reto que você emenda no final e fecha em cima, como se fosse esse copo aqui, ó, certo? Fechou. Pega esse livro aqui e fecha, né? Então eu tampo aqui e aqui, não tem quadrado. O quadrado era se eu fosse usar mais formatos de retângulo para fechar, para formar as pontas e que a gente está estudando. Então, vocês viram que no segundo modelo, vocês vão marcar o retângulo e o círculo, certo? E nesse terceiro desenho, que nós temos o desenho aí representado por uma pirâmide, a base, que é a parte de baixo dela, é um círculo. Não, a base é um quadrado, a base é um quadrado. Não é um cone, é uma pirâmide, né? Se fosse um cone, era que seria um círculo, certo? O quadrado que você vai marcar, e você vai marcar outra forma, que é o triângulo, que a pirâmide tem 4 faces, não é isso? Então, agora nós vamos para a próxima. Vocês marcaram. Agora vocês vão responder comigo a ficha. Preparados para a ficha? Certo? Então tem assim, Lucas e Bia, Lucas e Bruno foram ao parque. Vocês têm na folha de vocês tem um desenho de um parque aí, eu não coloquei para eu ganhar mais espaço. Foram ao parque de diversão com os pais. Lucas tem 62 centímetros. Presta atenção aos centímetros das crianças, tá certo? De altura. E Bruno tem 58. Os dois quiseram ir à montanha russa.
mas o brinquedo só permite a entrada de pessoas com mais de 78 centímetros. Vocês acham que algum deles vão entrar na montanha russa? Vocês acham que vão entrar? Não, né? Por que não? Porque eles têm menos do permitido, né? O permitido não é 78 centímetros, um tem 62 e o outro tem 58. Então, não, nenhum vai poder ir, porque a altura permitida é equivalente a 78 centímetros, né? Então, não pode descumprir, né, regras. Quantos centímetros Lucas precisa ter a mais para conseguir entrar no brinquedo? Então, o Lucas tem quantos centímetros? 62. O que é que você vai fazer aí? Você vai fazer 78, que é o total permitido, 78, aqui vai colocar 78, menos a quantidade de quantos Lucas tem. Lucas tem 62, menos 62, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 16 centímetros. Então, o Lucas precisava de mais 16 centímetros para entrar, certo? E quantos centímetros o Bruno precisaria a mais? O Bruno era o menor, né? O Bruno tinha 58, não esqueçam aqui. O permitido era 78, então vai colocar 78 menos 58 é igual a 20. Então, o Bruno ia precisar de mais. Por que ele ia precisar de mais? Porque ele era menor, não é isso? Vamos para a próxima. Na página 58 do FA também, está dizendo assim: Lucas e Bruno tentaram entrar em um brinquedo no parque de diversões, certo? Nesse brinquedo podem entrar se tiverem 60 centímetros. Utilize, né, o bosque, que é isso aqui, para fazer as contas e responder. Não, são esses dados aqui que ele deu antes, nas linhas. Algum deles conseguirá entrar no brinquedo? O Lucas, né, gente? Por que o Lucas? Aí nós vamos colocar aqui novamente 62, que é o tanto de centímetro que o Lucas tem. Eu não coloquei no A, mas aqui vocês colocam 62 menos 60, que é o permitido. Então, ele vai poder ir, né, o Lucas, por quê? Porque ele tem 60 centímetros, ele passou. Aqui nós estamos fazendo uma subtração para encontrar uma resposta, não é isso? Na B tem assim: quantos centímetros Bruno precisaria ter a mais para conseguir entrar? O Bruno tinha quantos centímetros? Se eu não me engano, o Bruno era 58, né? Vamos lá. 58. Então, o que é que nós vamos fazer lá, né? Vamos fazer 60 menos 58 é igual a 2. Então, ele ia precisar de 2 centímetros a mais. Coitadinho do bichinho, né, gente? Bem pouquinho. Mas regras são regras. C. Quantos centímetros Lucas tem a mais que a altura do brinquedo? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos diminuir o 62 do Lucas menos o 60, que dá igual a 2 centímetros, tá certo? Então, Lucas tem sobrando 2 centímetros e o Bruno tem faltando 2 centímetros, porque a altura permitida são 60 centímetros, não é isso? Agora, gente, vocês vão fazer o quê? Vocês vão trocar aí. Brincar é divertido. Por que brincar é divertido? Vocês vão trocar o desenho pelo número, tá certo? Vão descobrir qual número tá faltando. Aí nós temos aí
o 32, aí tem um jacaré mais 5. Só que lá em cima, aqui vamos começar para cá, né? Nós temos o 2, nós estamos bastante trabalhar com a adição, que o sinal aqui é uma cruzinha, é o de mais. Então, aqui nós temos aqui o 2 mais 5. Aí tem um leão. Quanto será o 2 mais 5? Nós vamos já encontrar o resultado. 3 mais jacaré é igual a 9. Então, nós vamos encontrar o número correspondente ao desenho que está substituído pelo desenho. Então, aqui o jacaré está representando o número 6. Por quê? Porque nós vamos começar por aqui, né, gente? O resultado. Então, aqui, 2 mais 5 é igual a 7. Então, o leão aqui representa o número 7. E o jacarezinho aqui está representando o número 6, porque 3 mais 6 é igual a 9. Então, a resposta aqui, o jacaré é representado está representando o número 6. Agora, nós vamos aqui para outros desenhos, certo? Aqui nós temos dois desenhos iguais, que eu não consegui identificar, parece a rena do Papai Noel. Tem dois desenhos iguais, mas que o resultado é 8. Então, o que é que a gente pode dizer? Que aqui é o 4, né? 4 mais 4 é igual a 8. Vou para a próxima. Vou para a dezena, a casa da dezena agora. 2 mais 5, o resultado está sendo representado pelo macaquinho. Então, o macaquinho aqui está representando o número 7, certo? Vamos para a página 60. Na página 60 nós temos mais desenhos, certo? Mais desenhos. Nós temos o tutubarão aqui, 2 tutubarão, e o resultado embaixo é um 6. Então, o tubarãozinho representa o número 3. 3 mais 3 é igual a 6. A girafinha mais o número 1. Então, a girafa aqui está representando o número. A girafinha aqui representa aqui o número 2. Por que o número 2? Porque 2 mais 1 é igual a 3. E lembra que o tubarãozinho representa o 3? Que foi o que nós descobrimos na continha aqui, ó. Certo? Aí ele vem aqui como resposta. Vamos para a parte de baixo agora. Nós temos o número 5 e um peixinho. O resultado aqui é um 0. Então, nós vamos ter que encontrar aqui quanto esse número 5 aqui está valendo, certo? Então, vamos lá. Só que nós vamos lembrar aqui, gente, que aqui nós temos outro sinalzinho. Nós não temos a cruzinha, o sinalzinho de adição, né? Nós temos o sinal de subtração. Temos que ficar atentos a esse detalhe. Então, 5 peixinho é igual a 0. Então, o que é que a gente vai ver? 5 menos 5 é igual a 0. O peixinho está substituindo o número 5, não é isso? Representa o número 5. Então, 9 menos 5 é igual a quanto? É igual a 4, certo? Ainda na página 60, vocês vão encontrar outros desenhos de outras continhas, só que a tia não colocou aqui, certo? Eu acabei esquecendo essa terceira opção. Tem 90, aí tem tipo um porquinho ou é um rinoceronte, não sei bem. E tem ele de novo, rinoceronte. Tem uma característica dele aqui, rinoceronte. Aí, ele novamente e uma pulguinha ou coisa desse tipo. Então, o resultado da pulguinha é 0. Certo? Rinoceronte menos 0 é igual a
rinoceronte. Então, 6 menos 0 é igual a 6. 9 menos 6 é igual a 3. A pulguinha vale 0 e o rinoceronte vale 6. Vou repetir porque esse não tem, eu não fiz no slide, né? Tá certo? A pulguinha vale 0, porque o rinoceronte vale 6. 6 menos 0 é igual a 6. 9 menos 6 é igual a 3. Então, a pulguinha vale 0 e o rinoceronte vale 6. Esse é o resultado da subtração, onde aparece esses desenhos, tá certo? Agora nós vamos trabalhar com estimativas. Nós trabalhamos ali com adição e subtração. Nós sabemos que estimativas são cálculos aproximados, nós não vamos contar, nós não vamos fazer continha, nós vamos só fazer um cálculo aproximado, se é mais ou se é menos. Observe o desenho, nós temos aí um desenho antigo que tem um mais atual, né? Da atualidade. Coincidentemente, nós estamos falando de meio de transporte e geografia, na sala de amanhã, né? A escola mágica tem um ônibus em que cabe aproximadamente, já está dizendo que é aproximadamente, não é um cálculo correto, né? 40 pessoas, é uma estimativa, aproximadamente 40. Estão vendo o desenho aí. E a escola Arco-Íris, que é um ônibus mais atual, né, que tem 2 andares, tem ônibus de 2 andares. Observe, na sua opinião, no ônibus da escola Arco-Íris de 2 andares, cabe mais ou menos de 200 pessoas? Quantos vocês acham que no ônibus normal dá? Então, com 2 andares, cabe mais ou menos de 200 pessoas? A resposta correta é menos, né, gente? Porque um ônibus não cabe 100 pessoas. Então, entenderam? Então, aproximadamente, a gente tem que pensar no dobro, né? Então, já pensou? No ônibus dá 100, aí os dois iam dar 200? Não, então, aproximadamente, então, cabe menos de 200 pessoas. Também trabalhando a parte de estatística, estimativas, nós vamos ver agora uma arquibancada, certo? Estão vendo aí as arquibancadas? Elas estão divididas em alas, né? Estão vendo aí? Então, a Ana está perguntando, qual das 3 alas tem mais cadeiras? Você não vai contar, você vai criar uma estratégia, né, para descobrir, entendeu? Você olha assim e cria uma estratégia para descobrir qual que você acha que tem mais. Encontrou? Se você disse que era da esquerda, essa daqui, você acertou, certo? Que a mais é a da esquerda, né? A mais cadeira é a da esquerda. A que tem menos é a do meio e a direita tem um pouquinho a mais, ela é mais do que a que está no meio, mas é a segunda, digamos, né? Em termos de quantidade. B. Qual das 3 alas tem menos? Acabei de responder, a central, né? Vou tentar voltar. É a central. Aqui tá no formatinho aqui, né? Essa daqui é a central. Certo? E a ala da direita tem 84 cadeiras. A ala esquerda tem mais ou menos de 200 cadeiras. Vocês acham que ela tem mais ou menos? Tem menos, né, gente? Porque para ela ter mais de 200, ela ia ter que ter, além do que ela já tem, mais 100 e poucas cadeiras. E não tem, né? No visual, a estratégia que a gente calcula, assim, no visual teria que ter 3 partes dessas daqui, né? Para ser mais de 200. Então, não tem. Então,
A estratégia que nós calculamos, que nós podemos perceber, é que ela não tem mais de 200 cadeiras, certo? Então, agora nós vamos para a página 63, também trabalhando estimativas, certo? Na página estimativa, nós temos o quadro A e o quadro B. Cristina disse que os dois quadros têm a mesma quantidade de frutas. Por que tem a mesma quantidade de medida? Você concorda com essa afirmação? Observem a imagem. Tem a mesma quantidade? Não, né, gente? Não tem. Porque as frutas do quadro A são menores, certo? Então, o quadro tem a mesma medida, mas a quantidade de frutas que tem no quadro A é maior. Por quê? Porque as frutas são menores, não é isso? Ainda na página 63, vocês vão observar a imagem. Aí está dizendo assim: em vez de contar de um em um, uma boa estratégia é agrupar os objetos para contá-lo de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5 e assim por diante. Na sua opinião, quantas pessoas há na imagem? Só no visual. Porque aí está agrupado de quê? Agrupado de 2 em 2. Então, tem 23 pessoas, mas aí criou-se uma estratégia de 2 em 2, não foi? Circule de 2 em 2 e conte para conferir se você acertou. Então, muito fácil. Eles já estão agrupados. Circulou, vocês vão ter que circular, né? E vai sobrar essa daqui só. Então, circulou de 2 em 2. Vai ter 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai ter 11 circulados, vão ser 11 circulados, terão 11 circulados e uma pessoa só. De acordo com o que vocês puderam agrupar, certo? Então, agora nós vamos para a página 64, onde na página 64, ali vocês trabalharam com pessoas, aqui são brinquedos, né? Quantos brinquedos você acha que existe na coleção abaixo? Circule, aí tá dando uma estratégia, né, para você juntar de 3 em 3. Então, circule de 3 em 3 e conte para conferir se você acertou. Primeiro você diz um número qualquer, olha, diz um número qualquer. Depois você circula de 3 em 3 e qual foi o resultado que você obteve? 46 brinquedos. Aí você vai ver se a sua estimativa foi certa, se chegou perto, se passou, né? Primeiro você tenta dar um número para depois ver se você acertou. Ainda na mesma página, na página 64, quantos animais você acha que há na coleção? Que é uma coleção de animais, né? Circule de 5 em 5 e conte como você preferir. Então, há 29 animais, considerando o bebê canguru junto com a sua mãe. Tem um bebê canguru, né, que tá na bolsinha aqui da mamãe, se vocês conseguirem visualizar. Então, você já conta com ele, porque ele também é um animalzinho, né? Então, a gente tem que considerar ele, porque ele tá lá. Só que ele tá ocupando o mesmo espaço quase da mamãe, né? O que você acha mais fácil? Contar de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5. O que você acha mais fácil? Aí é uma resposta pessoal. Gente, nós começamos fazendo revisão com correções de sólidos geométricos, né? Com as figuras planas, espaciais. E concluímos as correções com o conteúdo que a gente viu bem lá no comecinho, que foram as estimativas, adição e subtração. Lembrando que o sinal de adição é a cruzinha, né? Representa a adição, a continha de mais. Aquele tracinho que a gente falou, que a gente explicou, que vocês já viram, mas que vocês precisam estudar para não esquecerem,
O tracinho lembra a continha de subtração. Quando eu falo em adição, eu somo, eu junto. Quando eu falo em subtração, eu tiro, não é isso? Estimativas são cálculos aproximados. E as dúvidas, vocês estudem, acompanhem as atividades, as correções, estudem diariamente o nosso conteúdo da prova de matemática, mas não se preocupe que vai o roteiro. Vocês vão estudar a unidade 4, que são os números e mais números, a unidade 5, que é a parte de geometria, certo? Que são as formas do dia a dia, as figuras planas e as figuras espaciais. Na unidade 4, vocês vão estudar adição e subtração e estimativa, que foi o conteúdo que a gente fez revisão hoje. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.